Olá, meus caros alunos, vamos falar hoje então sobre o estágio do personalismo, importante estágio que vocês utilizarão para realizar os seus trabalhos desse semestre. Então, vejamos o que Vallon diz a esse respeito. Ao analisar o estágio do personalismo, vemos que a faixa etária abarcada, dos 3 aos 6 anos, corresponde ao mesmo período, voltando à tona como característica central desse estágio a evocação da capacidade simbólica. Então, corresponde ao mesmo período aí acompanhado por Piaget e outros autores para falar da capacidade simbólica. Entretanto, a ênfase nesse estágio se põe sobre o nível funcional da construção da pessoa. O estágio do personalismo está voltado para a pessoa, para a diferenciação eu-outro e para a construção da personalidade. Trata-se de um processo que se desenvolve por aquisições graduais e alternantes da constituição do eu para a constituição de objeto e da constituição de objeto para a constituição do eu psíquico. Neste sentido, o cerne da análise deverá ser o de verificar de que maneira o faz de conta pode contribuir para a construção da consciência corporal e, consequentemente, para a construção da consciência de si e para o processo de diferenciação eu-outro. Para se afirmar como sujeito e se individualizar, a criança passará por uma série de conflitos, muitos deles relacionados ao movimento de oposição que começará a manifestar em relação ao outro como um modo de se diferenciar dele. De acordo com Bastos e Der, a constituição da pessoa é permeada por conquistas e conflitos, contradições, crises que aparecem e reaparecem ao longo do desenvolvimento. Jamais findam, apenas se modificam, reduzem-se, espaçam-se e tomam diferentes coloridos emocionais. Nesse sentido, o estágio do personalismo e mais adiante o estágio da puberdade e adolescência são marcos do desenvolvimento do sujeito no que diz respeito à construção da pessoa. Para pensar a constituição da pessoa na perspectiva valloniana, deve-se partir da integração entre os níveis funcionais da inteligência, da afetividade e do ato motor. O estágio do personalismo se divide em 3 subestágios: oposição, sedução e imitação. A oposição inicia-se a partir dos 3 anos e se caracteriza pelo prazer da criança em contradizer e confrontar-se com as pessoas que o cercam. O objetivo desta oposição é experimentar a sua independência por meio da imposição. Esta etapa foi denominada por Vallon como fase da recusa ou reivindicação. É importante destacar que neste processo a distinção do eu e do outro pode ser percebida em relação aos objetos, por exemplo, quando a criança é capaz de se referir a eles utilizando os termos meu e teu. As autoras apontaram para a existência de um desejo de propriedade pautado sobre um sentimento de competição. Esse desejo de propriedade se encontra referido ao desejo de autoafirmação. Além disso, verificaremos que, ainda que seja capaz de reconhecer o direito dos outros sobre suas posses, a criança buscará tirar vantagens nessa fase, sabendo distinguir perfeitamente os estados de permanência ou momentâneos, distinguindo, por exemplo, quando o objeto é apenas emprestado ou posse definitiva de alguém. Assim, começará a desenvolver mecanismos para obter aquilo que deseja, como simulações ou duplicidade, como no exemplo da mãe. Pode mentir, usar força física, gritar ou mesmo recusar-se a emprestar seus objetos. Esses são aspectos geralmente mal compreendidos no espaço escolar. Muitos professores não conseguem apreender a dimensão desses atos de contestação e oposição da criança em relação ao outro, como situações pertinentes ao seu desenvolvimento psíquico e social e necessários para a diferenciação eu-outro. Já na etapa da sedução, também conhecida como idade da graça, marca o momento em que a criança sente a necessidade de ser admirada por aqueles que a cercam. No lugar de se contrapor ao outro, seu interesse se dá em dar mostras do que é capaz de fazer, como modo de seduzir o outro e ser valorizada por suas habilidades, extraindo uma satisfação narcísica diante do olhar de aprovação recebido. As autoras colocam que ao se exibir, a criança reconhece que pode ter sucesso ou fracasso. Dessa maneira, a necessidade de ser admirada e aprovada por quem admira vem sempre acompanhada por inquietações, conflitos e decepções, pois nem sempre correspondem à sua expectativa. Já a imitação é caracterizada pelo empreendimento da criança no ato de imitar,
de representar, criar personagens a partir de modelos de pessoas, as quais a criança admira e deseja superar por meio da aquisição de suas qualidades. Trata-se de uma tentativa de substituição pessoal, como se para a criança suas próprias qualidades não fossem suficientes, sendo necessário tomar as qualidades do outro como modelo. Bastos e Der esclarecem que essa incorporação do outro exige um movimento de interiorização e exteriorização que torna possível copiar e assimilar as qualidades e méritos da pessoa modelo e, posteriormente, reproduzi-los de forma enriquecida como uma manifestação nova da pessoa. Ao nos referirmos a este processo, queremos dizer não só que o sujeito aprende a definir os limites que o separam fisicamente do outro sujeito, encarnado, por exemplo, na figura da mãe biológica, do pai ou de outra pessoa concreta, mas, sobretudo, que se constitui uma divisão no interior da consciência do próprio sujeito, a partir da interiorização de modelos, valores, expectativas e características referentes ao mundo externo, que passam agora a compor o eu social daquela criança, daquele sujeito instituído. Para Vallon, com a consciência de si, há uma bipartição íntima entre o eu e o outro, que vai se configurar como um outro eu, um outro interior, denominado sócios, como se fosse um eu duplicado que o acompanha e mantém com ele uma íntima união, aquela nossa voz interior com quem conversamos de vez em quando. Aqui ficam as referências, com base no livro de Alice Beatriz Isique Bastos, uma das grandes referências aí no campo dos estudos valonianos, e também a Leila Cristina Simões Der, tá? Nos vemos na nossa próxima aula. Obrigada.